Prezados irmãos e irmãs, aproveitando esse momento que estamos passando de pandemia, que nós não podemos nos reunir em nossas casas, nos reunirmos no conforto das casas que nos acolhem sempre com tanto amor, nós, obedecendo a lei e as ordens dadas pelos meio das autoridades, nós então resolvemos gravar vídeos para passar para os nossos irmãos que muitas vezes ficam em quarentena, isolados, podem ouvir uma mensagem de esperança. Então nós não podemos esquecer que Jesus sempre está presente em nossas vidas. Foi uma promessa dele que nos diz que enquanto houvesse uma lágrima de dor aqui na terra, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. É isso que nós devemos sempre lembrar, que Jesus está presente junto conosco, desde o princípio da formação da terra, e Ele nos promete que estará conosco até a consumação dos séculos. Pensemos nisso com carinho. Não nos desesperamos, porque também Deus é um Pai de infinita misericórdia. Ele jamais vai abandonar um filho seu. Jamais Ele vai colocar um fardo pesado em ombros frágeis. Vai dar de acordo com as nossas forças. E esse momento que nós estamos passando aqui na Terra é necessário. É necessário para o nosso crescimento espiritual. Se assim não for, nós nos acomodamos. Então é necessário tempestades em nossas vidas. E lembrando em tempestades, nós vamos lembrar de um momento de Jesus aqui na terra, quando depois de um dia de trabalho, quando as criaturas se acotovelavam em sua volta, em busca de consolo, em busca de curas, e aquele dia foi um trabalho intenso para Jesus. Chegando à tardezinha, à beira da praia, Jesus convoca os discípulos a colocarem os barcos dentro d'água, para que eles pudessem adentrar mar adentro, para que no outro dia estivessem no outro lado da margem, aonde ele iria continuar o seu trabalho, aonde ele ia socorrer os aflitos, os caídos do caminho, porque Jesus não tinha tempo a perder. E Pedro, pescador, o velho pescador, ele se aproxima de Jesus e disse: Senhor, não é bom que nós adentramos ao mar adentro nesse momento do ano, porque abatem tempestades repentinas nesse lago, ao meio-dia e à meia-noite. Eu, com a experiência que eu tenho desses lagos, das minhas tarefas de pescador, eu o conheço. E Jesus fala para Pedro: Pedro, tudo que propana de meu Pai é para o nosso bem, não devemos temer. E eles, obedientes à ordem dada por Jesus, eles adentram o mar. E Jesus, depois de um dia cansativo, onde desgastou, onde ele consumiu muita energia do seu corpo físico, ele toma de um travesseiro e vai descansar o seu corpo físico. E os discípulos começam a questionar, inclusive Judas. Eles começam a discutir entre si sobre o perigo que corriam naquela noite, naquela travessia, naquela viagem inesperada, que Jesus dá a ordem de comando para que eles adentrassem o mar. André diz, apesar dos avisos que Pedro deu, ele continuou com a ideia de atravessar. E nós aqui estamos, e ele dorme. E Judas, naquele instante, ele disse: e se nós perecermos, a culpa é dele.
João Evangelista diz: calma, tenha fé, tenha confiança, Ele está conosco. Judas diz: mas ele dorme. Ele está dormindo, não percebe? Que nós corremos risco de vida, porque se abater a tempestade, nós vamos perecer, porque as nossas embarcações não suportarão a violência das águas e dos ventos. E a viagem continua. Pedro, olhando para os companheiros, diz: vamos nos acalmar os nossos ânimos. Hoje eu vi Jesus dar vista a um cego. Aquele cego ficou vibrando de alegria. Sorria, chorava, porque voltava a ver. Era nas mãos de Jesus que isso acontecia. Então confiemos. E eles ainda temerosos da situação. E Tiago começa então a dizer a eles: se acalmem. Estava com Jesus hoje, se aproximando um leproso. Leproso já que estava em situação terrível, em fase de final da sua vida, estava rouco, o mau cheiro que exalava do seu corpo era terrível, era insuportável. E Jesus se aproxima dele, ele roga ao mestre dizendo: Senhor, cura-me. E Jesus toca-o e ele é limpo. As suas carnes tremeram naquele instante. Eu assisti tudo aquilo assim admirado e maravilhado com as bênçãos que Jesus deixava para aquele ex-leproso agora. E Jesus recomenda ao ex-leproso: vá e não peques mais, para que o pior não lhe aconteça. Ele, por ser enfermo do espírito, que aquela enfermidade espiritual respondia na carne, e Jesus recomenda a ele: vá e não peques mais, para que o pior não lhe aconteça. Eu, naquele instante, olhei para Jesus e disse: mestre, pior que a lepra, o que será pior que a lepra para ele, para o ser humano? E Jesus tranquilamente responde: a perda do espírito. E continua a sua caminhada, a sua busca em salvar, em levar a mensagem de esperança àqueles caídos do caminho, aqueles desesperados que abatiam neles as tempestades da vida. E Jesus acalmava todas essas tempestades. E hoje aqui estamos, nesse momento de tempestade em nosso meio que vivemos. O nosso planeta Terra está em convulsão. Todas as criaturas temerosas, se esquecendo de Deus, esquecendo desse Pai de amor infinito, nós entramos em desespero, a mesma coisa que os discípulos estavam temerosos. E nesse meio tempo, as estrelas dos céus desaparecem, o vento começa a soprar e as águas balançar, e abate a tempestade. Eles entram em polvorosa, eles entram em desespero, gritam, pedem socorro, e alguém diz: calma, calma, Jesus está conosco. Alguém disse: mas ele está dormindo. E João, o discípulo mais jovem, se direciona a Jesus e disse: mestre, nós abateu a tempestade e nós vamos perecer. Socorra-nos, ampara-nos, salva-nos. E naquele instante, Jesus se levanta e, erguendo os braços, e fala com os ventos e com as águas. E de repente, a calmaria. A água novamente calma. Se torna o espelho e os barcos continuam deslizando mansamente naquelas águas calmas agora. E Jesus, olhando a eles todos, os discípulos naquele instante, já mais calmos, e perguntam para eles: homens de pouca fé, até quando vou ter que estar convosco? Até quando?
E Jesus, nesse momento, chega a travessia do outro lado. A viagem termina ali. E Jesus continua a pé, caminhando, para socorrer aqueles caídos do caminho. E nesse instante, quando a tempestade está batendo sobre nós não devemos entrar em desespero. Nós lembrar da figura sublime de Jesus que nos prometeu, que estaria conosco, amparando-nos e dando a nós aquilo que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Tenhamos fé nesse instante de pandemia. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus, confiamos na espiritualidade amiga que não nos abandona, contando com eles para que nós possamos vencer esse momento difícil. E lembrando que cada um de nós temos a nosso compromisso aqui na Terra. Se nós tivermos que passar por um momento mais difícil, com certeza vamos passar. Mas nós temos que lembrar que a vida continua, que ninguém morre. Morre esse corpo físico, mas o espírito que somos continua a sua caminhada. Então, meus irmãos, nós vamos viajar pelo Evangelho, nós vamos encontrar esses ensinamentos maravilhosos de Jesus, nos convidando à fé. A fé, Ele nos disse com todas as palavras: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguirão transportar montanhas, as montanhas das dificuldades que passamos aqui em nossa terra nesse momento difícil. Essas montanhas que vêm abater e tirar a alegria dos nossos lares, mas não devemos esquecer que amanhã estaremos juntos novamente, caminhando, andando e agradecendo a Deus pelas provas que vêm até nós. Lembremos disso com carinho. Pensemos em Jesus, esse mestre de todas as horas, quando Ele diz para nós que todas as palavras: eu sou o médico das almas, os enfermos são os meus filhos prediletos, venho como antigamente aos filhos transviados de Israel, para ampará-los, para embalar em meus braços, para socorrer e para acalmá-los, para aliviar as suas dores. E é isso que nós temos que lembrar desse mestre amado, que todos os dias está conosco, mas nós temos que acordá-lo dentro de nós. Não podemos deixar Jesus dormindo, porque quando abate a tempestade, não adianta entrar em desespero. Temos que ter a fé raciocinada, não a fé cega, porque se nós fizermos uma enquete para todas as criaturas do meio que nós vivemos, se nós fizermos essa pergunta: você crê em Deus? Sim. Você tem fé na bondade e no amor de Deus? Nós vamos responder que sim. A pergunta é: até quando? Até que hora que nós temos fé? Até que hora que nós suportamos esta fé? Porque a nossa fé muitas vezes é uma fé cega, não é uma fé raciocinada, aquela fé que lembra que um Pai de infinita bondade está todos os dias conosco, nos amparando, colocando leis perfeitas para o nosso crescimento espiritual. E esse momento que atravessamos aqui na Terra, nós temos que lembrar que Jesus está presente. Recordemos a tempestade da Galileia. Merece que examinemos o mar das nossas almas e a tormenta das paixões, que nos açoitam com frequência inesperada, intempestivamente, enquanto o Cristo, que deveríamos trazer internamente, jaz adormecido sem que as nossas ações despertam. E Amélia Rodrigues nos diz assim: é o mês de setembro, hora 11ª, e no que calmo e de repente espolcou a tempestade, enquanto plácido Jesus dormia. Pensemos nisso com carinho e lembremos do nosso compromisso com Jesus aqui na Terra.
Jesus precisa de cada um de nós, para que nós possamos levar a sua mensagem por onde passarmos, para nós acalmar corações aflitos e derramar sobre esses ombros de nossos irmãos que sofrem, que entram em desespero, entram em depressão, que muitos vão ao suicídio. Sejamos nós esse ombro amigo. Sejamos nós que possamos enxugar a lágrima de um irmão que chora, que muitas vezes em desespero. Pensemos com carinho nesse irmão que necessita de Jesus. Nós que abraçamos essa doutrina, a doutrina consoladora prometida por Jesus também, nós já temos uma semana de Evangelho, então não vamos perecer, porque nós temos Jesus, nós temos o Evangelho, nós temos o conhecimento dos seus ensinamentos, e vamos lembrar nesse momento, primeiro momento de Jesus no seu missionato, nas bodas de Caná, quando ali Jesus estava participando daquela festa, ele, Maria, sua mãe, e era um casamento, era uma festa da terra, e ele estava participando. Mas naquele tempo o povo também tinha as suas dificuldades. Eles achavam, se porventura o vinho acabasse no meio da festa, eles eram supersticiosos, achavam que os casal não seriam felizes. E Maria sabia disso. E ela percebe que a festa está no meio da festa, no auge da festa. O vinho está terminando. Ela se preocupa com aqueles nossos irmãos. Como ela se preocupa conosco até hoje. Ela se aproxima de Jesus e diz: o vinho está acabando. Jesus olha para Maria e diz: mulher, o que eu tenho de a ver com isso? Mulher, o que eu tenho de ver com as coisas da terra? E o meu compromisso é com o Espírito que somos. Jesus tem um compromisso conosco, mais espiritual. E Maria não se preocupa. Amélia Rodrigues nos conta que uma troca de olhar de profundo amor houve naquele instante, daquela mãe e daquele filho amado. Ela se retira e vai no cômodo anterior e chega aos servidores que ali trabalhavam servindo naquela festa. E ela recomenda: fazei tudo que ele mandar. A pergunta é: nós fazemos? Nós amamos? Nós renunciamos a nós mesmos para servir a Jesus aqui na terra? Nós consolamos? Foi isso que ele pediu. Então, depois houve a transformação. De repente vem Jesus, pede para que encha aquelas bilhas de água, aonde estavam as vasilhas que continham os vinhos, já vazias. Eles enchem de água. Jesus toma de uma caneca e serve o primeiro que estava ali. E a pessoa que toma se surpreende. Que festa é essa? Que serve o melhor vinho no fim da festa e o pior no começo? E Maria, ali tranquila, nos orientando a fazer tudo o que ele mandar, para que houvesse em nós a grande transformação, para o nosso crescimento espiritual. Então não podemos temer as coisas que promanam do Pai. Como disse Jesus, tudo que promana do Pai, nós temos que saber que é para o nosso crescimento espiritual. Então pensemos nisso. O outro convite que Jesus nos faz é quando ele se aproxima de Pedro depois de uma noite de pescaria, quando Jesus manda lançar a rede ao lado direito. Depois eles retiram a rede abarrotada de peixes. Eles vão até a praia.
Ali há um diálogo, uma conversa naquela manhã, festiva até pelos discípulos, porque passaram a noite sem pescar nada. De repente houve uma voz para lançar a rede à direita. Eles, obedientes àquele comando, eles fazem, trazem o fruto do seu trabalho. E ali eles assam alguns peixes, conta Amélia Rodrigues. E ali a conversa se prolonga. E de repente Jesus se aproxima de Pedro e olha bem no fundo dos teus olhos. Pedro, tu me amas? E Pedro, assustado com aquela pergunta, falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. E continua o diálogo ali, e de repente Jesus novamente repete: Pedro, tu me amas? E Pedro, assustado, fala: Senhor, tu sabes que eu te amo? Tu conheces todas as coisas, tu conheces as pessoas no íntimo de cada um. Tu sabes que no meu íntimo o amor é muito grande pelo Senhor. Então, Pedro, vá e apacenta as minhas ovelhas. E eles continuam conversando. E Jesus, pela terceira vez, ele repete: Pedro, realmente tu me amas? Aí Pedro entra em pânico e diz assim: Senhor, tu sabes que vai no fundo de minha alma. Tu conheces a mim melhor que eu mesmo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz isso porque dias antes Pedro nega-o por 3 vezes. E Pedro percebe que ali Jesus já não estava incomodado com a negação que ele fez, mas sim com o que ele podia fazer. É a mesma coisa a nós. Nós não podemos se preocupar com os nossos erros de ontem, mas podemos lembrar que nós podemos melhorar, trabalhando em nome do Cristo, renunciando a nós mesmos, para que as tempestades se acalmem no coração dos aflitos. Essa é a função do verdadeiro espírita. E nós temos exemplo nas obras espíritas de personagens que tiveram aqui na Terra, que trabalharam, renunciaram a si próprio para o próximo. E um exemplo que nós temos, que nós podemos citar sem medo de errar, chama-se Francisco Cândido Xavier. O homem chamado amor, o homem que renunciou paragens do mundo espiritual, paragens talvez celestiais, para vir até nós, para dar continuidade à obra de Allan Kardec, da codificação, da continuidade à obra do Consolador prometido por Jesus, aonde ele abre o leque das maravilhas da nossa vida, porque até então nós tínhamos medo de morrer, fisicamente falando, porque nós não sabíamos se nós íamos para o céu ou para o inferno. Mas hoje nós sabemos, temos certeza, que levaremos daqui aquilo que nós somos, as riquezas morais. É isso que Jesus espera de nós. E por isso, meus irmãos, eu agradeço mais uma vez a Jesus por essa doutrina que eu abracei. Mas também agradeço àqueles que me receberam, porque graças a essa doutrina eu posso estar falando com vocês com tanta confiança, com tanta certeza, que Deus é um Pai de infinito amor, de infinita bondade, e Jesus é o nosso Mestre querido. Que as bênçãos dessas criaturas possam descer sobre nós, nos dar força, coragem e resignação, para que nós possamos vencer, principalmente a nós mesmos. Que a paz do Mestre conforte os corações de cada um, hoje e sempre. Que assim seja.